Você está no canal Investidor Cético, eu sou André Massaro, seu host 50 a mais no mundo encantado dos investimentos, do ceticismo, do pensamento crítico e do planejamento previdenciário heterodoxo e de guerrilha. Nesse vídeo eu vou falar sobre como uma pessoa de 50 anos ou mais pode juntar R$ 1 milhão presumidamente para ter uma aposentadoria mais confortável, e eu quero começar esse vídeo com duas más notícias e duas boas notícias. A primeira má notícia é que R$ 1 milhão já deixou de ser há muito tempo aquele valor impressionante que é sinônimo de riqueza. Hoje a palavra milionário é usado muito mais para representar um determinado estilo de vida do que para qualificar alguém com mais de 1 milhão. Em termos de potencial de geração de renda passiva, R$ 1 milhão ajuda bastante, mas ainda vai te deixar anos-luz de distância do estilo de vida dos verdadeiros milionários. A segunda má notícia é que, ainda que R$ 1 milhão não seja mais aquela fortuna que um dia já foi, continua sendo muito dinheiro e, realisticamente falando, vai ser muito difícil juntar R$ 1 milhão em um prazo mais ou menos curto só investindo. A não ser que você seja um verdadeiro gênio ou alguém com muita sorte, você vai precisar de algum tipo de renda profissional para fazer aportes. Ou seja, você vai ter que trabalhar, meu caro. Agora vamos à primeira boa notícia. Existem indícios de que os empregadores estão ficando menos resistentes a contratar profissionais mais velhos. Então, se você é 50 a mais, ponha na sua lista de gratidão um agradecimento especial para as gerações mais novas pela má fama profissional que elas estão criando para si mesmas. Eu vou falar por mim, baseado na minha experiência pessoal. Quando eu comecei a minha carreira profissional nos anos 90, uma pessoa de 40 anos já era considerado totalmente fora do jogo. Hoje eu tenho visto muitas pessoas mais velhas, inclusive gente próxima a mim, se recolocando em condições favoráveis, e eu mesmo tenho recebido sondagens para um eventual retorno para o mundo corporativo. É uma ideia que não me atrai muito, mas é reconfortante saber que existe essa possibilidade. Esses indícios de uma menor resistência aos profissionais mais velhos existem no Brasil e no exterior. Por exemplo, um artigo de 2021 do Departamento Americano de Estatísticas do Trabalho estimou que até 2030 a participação de pessoas de 75 anos ou mais na força de trabalho deve crescer 96,5%. E em uma pesquisa de janeiro de 2024 do site de empregos americano Resume Builder, com 782 gerentes de recrutamento de diversas empresas, 31% desses gerentes disseram que estão evitando contratar profissionais da chamada geração Z e dando preferência a profissionais mais velhos. Ou seja, se você é um profissional 50 a mais, o mercado de trabalho pode até não estar uma maravilha, mas parece estar melhor do que já esteve no passado. A segunda boa notícia, que eu não estou tão certo que é boa, é que a expectativa de vida da humanidade vem crescendo de forma exponencial. Até o final do século XIX, a expectativa de vida média da humanidade era de 32 anos. Em 2020 era 72 anos e segue crescendo. Então, se você é uma pessoa de 50 anos que está cuidando bem da sua saúde, há uma chance real de que você ainda não tenha chegado na metade da sua vida. Você espera-se ter mais tempo para acumular dinheiro e também mais tempo para desfrutar dele. Ok, então dadas essas notícias, vamos fazer algumas pressuposições aqui para o nosso plano do milhão. A primeira pressuposição é que você tenha ciência de qual é o potencial de geração de renda passiva de 1 milhão. Qualquer coisa acima de 5% ao ano em média, líquido de inflação e de impostos e de forma totalmente passiva, começa a entrar no terreno da fantasia. Então pode ser que esse milhão não seja o pilar da sua aposentadoria, mas sim um complemento à sua aposentadoria pública ou privada. A terceira pressuposição é que você vai ter que trabalhar e, mais que isso, que vai ter algum trabalho sério. Não vai ser aqueles trabalhinhos de aposentado que é uma mistura de passatempo remunerado com terapia ocupacional. Você vai trabalhar como gente grande, pensando em termos de carreira e de evolução, até para que você possa fazer aportes regulares e, mais importante que isso, progressivamente maiores. Tenha em mente que juntar 1 milhão após os 50 anos e se aposentar antecipadamente são objetivos totalmente conflitantes. É um ou outro. A quarta pressuposição é que nós vamos considerar retornos realistas nos seus investimentos durante esse período de acumulação. Vamos trabalhar com um intervalo de retorno médio anual de 5 a 8% ao ano.
Vamos considerar algumas abordagens de investimento um pouco mais ousadas, afinal queremos acumular esse dinheiro em pouco tempo, mas de forma realista, sem doideira e sem viajar na maionese. Inclusive é um bom momento para lembrar que o pessoal de mais idade é particularmente suscetível a fraudes e contos do vigário, especialmente daqueles espertalhões que gostam de promover investimentos com retorno supostamente acima da média. Ok, agora vamos ao nosso plano. O plano é baseado em 3 pilares: renda profissional, para fazer aportes, ajustes de estilo de vida, para poupar dinheiro, e uma estratégia de investimentos. O primeiro passo é você planejar ou replanejar a sua vida profissional, que vai ser responsável por esse primeiro pilar. O segundo passo é você fazer um planejamento financeiro radical, cortando todas as despesas não essenciais para que os seus aportes sejam os maiores possíveis. Aqui não tem mágica. Quanto mais você aportar, mais rápido você chega no milhão. Cada gasto adicional que você tiver é um pouco mais distante que você fica do seu objetivo. O terceiro passo é desenvolver e implementar uma estratégia de investimentos baseada em 3 tipos de instrumentos financeiros: títulos de renda fixa, ativos de renda variável, como ações, ETFs e fundos imobiliários, e opções, que são instrumentos derivativos. Assumindo que você não tenha muita familiaridade com os investimentos e vai começar a aprender agora, eu sugiro que você siga esta exata ordem. Comece com os títulos de renda fixa, até para aproveitar as taxas de juros do Brasil, que estão altas e devem continuar altas ainda por algum tempo. Nesse meio tempo, vai estudando sobre ações e renda variável, com o objetivo de fazer uma carteira de ações de perfil mais conservador, ETFs e fundos imobiliários. E, por fim, estude as opções como uma forma de alavancar os ganhos dos seus títulos de renda fixa e da sua carteira de renda variável, com operações simples e de perfil mais conservador. Você pode, por exemplo, fazer o lançamento de opções de venda, as puts, usando a sua carteira de renda fixa como lastro, e fazer vendas cobertas de opções de compra, as calls, usando como lastro sua carteira de ações. É aquela operação que alguns chamam de dividendo sintético. Tudo isso com baixa alavancagem e controlando os riscos. Vamos dizer que esses 2 primeiros tipos de instrumentos financeiros, os títulos de renda fixa e esses ativos de renda variável, vão te trazer um retorno médio anualizado líquido de inflação e impostos na faixa de 5%. Se você temperar essa carteira com opções, você chega em 8% ao ano, com tranquilidade, sem precisar fazer nenhuma loucura. Dito isso, vamos falar sobre aportes. Eu fiz uma simulação onde eu assumi que a pessoa em questão vai fazer aportes de R$ 500 por mês durante o primeiro ano, R$ 1.000 por mês durante o segundo ano, R$ 2.000 por mês no terceiro e no quarto ano, R$ 2.500 no quinto e sexto ano, R$ 3.000 no sétimo e oitavo ano e R$ 3.500 daí em diante. Lembre-se, esses aportes são progressivos e é preciso encarar essa geração de renda com seriedade. Você não vai conseguir atingir esse objetivo com subemprego e com atividades de passatempo remunerado. Quanto aos retornos dos investimentos, eu assumi que o seu retorno anual médio vai ser 5% nos 2 primeiros anos e 8% a partir do terceiro, quando você incluir as opções no seu cardápio de investimentos. Vamos ver em quanto tempo alguém chega no milhão saindo do zero absoluto desse jeito? Antes, quero falar dos meus cursos. O Blueprint Formação de Investidores, que é o curso introdutório sobre investimentos, link na descrição e no card, e o curso A Sua Única Opção, que é sobre opções, focado em operações simples e de baixa alavancagem, como as sugeridas aqui no vídeo. Link também na descrição e no card. Voltando. Bem, espero que você não desanime, mas considerando essas premissas e lembrando que estamos falando de retornos líquidos, descontados de inflação e impostos, o prazo para chegar no milhão é 200 meses. Um pouco mais de 16 anos e meio. Então, se você acabou de fazer 50 e vai começar agora, um pouco antes de completar 67, você terá, espera-se, o valor que nessa época será o equivalente, em termos de poder de compra, a 1 milhão nos dias de hoje. Você preferia que fosse só em 5 anos, né? Pois é, eu também adoraria, mas acelerar esse processo implica necessariamente em aumentar os aportes ou aumentar o risco dos investimentos ou aumentar os dois. Porém, quero lembrar que estamos considerando que se está saindo do zero absoluto. Se a pessoa tiver R$ 200 mil, esse caminho para o milhão cai para 12 anos. Considerando aquela questão da expectativa de vida crescente, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes.
Para o meu próprio planejamento previdenciário, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu considero essa perspectiva de aumento da expectativa de vida uma coisa meio assustadora do ponto de vista financeiro. Por isso eu assumo, para fins de planejamento, que eu sou simplesmente imortal. Achou bizarro? Então dá uma olhada nesse vídeo que eu deixei para você e você vai entender.